Eu sou Antônio Guilherme Bailão, eu tenho 32 anos, eu sou médico infectologista, eu me formei em junho de 2015, mais precisamente em 26 de junho de 2015, na Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro. Não sou natural de Volta Redonda, sou natural de Taubaté, no interior de São Paulo, vivi a minha vida toda em Taubaté, uma cidade que eu adoro, uma região que eu adoro, que é o interior de São Paulo, Vale do Paraíba Paulista. Está exatamente no ponto de duas grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. É uma região extremamente tranquila que eu, sempre que eu posso, para dar uma desligada do Rio de Janeiro, eu gosto de estar visitando meus pais lá no interior. Quando eu penso na minha infância, eu acho que, na verdade, eu não escolhi a medicina e sim, ela acabou me escolhendo. Claro que teve uma influência dos meus pais, porque meus pais são médicos, então indiretamente eles acabam influenciando a gente com a rotina, corrida, às vezes a dificuldade de dar atenção para não só eu, mas mais duas filhas gêmeas que também são médicas. Eu acredito que indiretamente eu acabei influenciando elas a fazerem medicina. Elas foram mais para a área cirúrgica e eu mais para a área clínica. Eu acabei escolhendo a mesma especialidade que meu pai. Meu pai também é médico infectologista, minha mãe já é médica do trabalho. Eu acho que a medicina acabou escolhendo a gente, talvez pela abnegação, pelo exercício diário de resiliência, de humildade e de doação para o próximo. A parte financeira, ela é importante, mas ela não tem que ser um fim e sim um meio. Quando eu penso em sucesso, eu acho que o sucesso é fazer o que a gente gosta todo dia. Nem parece que é um trabalho para mim. Nada paga a gente ver um paciente, às vezes com uma doença desafiadora, como algumas das doenças infecciosas, a gente conseguir reabilitá-lo, ele conseguir chegar para a gente e falar, conseguir voltar a andar, conseguir jogar bola, conseguir caminhar na praia com a minha esposa, com a minha família. Então nada paga o exercício de você ver um paciente curado, reabilitado, voltando a se ambientar no seu ambiente social. Então, para mim, eu acho que a definição de sucesso é isso. É fazer o que eu gosto. Eu não gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu gosto, todo dia. Durante a minha trajetória toda de colégio, eu sempre fui uma pessoa que me dedicou muito ao conhecimento. As boas notas que eu tirei sempre foi uma consequência e eu sempre me preocupei muito em aprender, sempre em querer saber um pouquinho mais. Meu pai sempre disse que a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Se de hoje para amanhã eu perder tudo, mas tiver o meu conhecimento, eu consigo me reerguer dali para frente e consigo construir tudo de novo. Então sempre me dediquei muito, sempre fui muito cobrado também pelos meus pais da parte de conhecimento, sempre me interessou muito em querer saber cada vez mais. Eu me recordo que eu realmente era para eu ter escolhido a medicina, que eu passei 3 vezes pro vestibular de medicina. Na época eu não fui, nas 2 primeiras vezes que eu, naquela de querendo só faculdade federal, a gente tenta insistir um pouquinho mais, fui fazer 4 meses de cursinho, mas depois de 4 meses já estava naquela exaustão, falei não, é agora ou nunca, e fui, e realmente foi a opção mais acertada. E durante a faculdade eu sempre me destaquei do ponto de vista de iniciação científica, querer saber sempre mais. Desde o início da faculdade eu mergulhei no ambiente hospitalar, então eu era um ratinho de hospital, tanto que próximo de eu formar, o meu professor, que virou meu chefe na UTI, ele falou, olha, vai abrir uma vaga num final de semana aí, você não quer assumir? E me ofereceu um emprego. Então quando eu colei grau, eu já colei grau estando empregado na UTI que eu estagiava. Assim que eu me formei, procurando concursos públicos para médico, pensando numa estabilidade, num plano de carreira que ainda é muito difícil para médico no Brasil, me encontrei nos concursos militares, já me identificava com a Marinha do Brasil, porque meu pai havia sido militar da Marinha do Brasil muitos anos antes, e de ser uma força que é muito tradicional, me identificava pessoalmente com a força. Me voluntariei para fazer o serviço militar obrigatório para médico na Marinha do Brasil, ingressei em 2016, é um eterno caso de amor e ódio, é um hospital que tem tudo, mas também tem suas dificuldades como qualquer outro vínculo público. Me encontrei nessa carreira, me proporcionou muitas oportunidades profissionais, não só no âmbito da Marinha, mas no âmbito profissional, me permitiu cursar minha residência em São Paulo e também me proporcionou algumas missões que poucos tiveram a oportunidade de conhecer, que foi estar na Ilha da Trindade, fica no meio, próximo ao meio do Atlântico, ainda território brasileiro, onde o sol nasce primeiro no Brasil, e esse ano poder atuar como médico na Operação Acolhida, no estado de Roraima, atendendo os imigrantes venezuelanos que ingressam em território brasileiro. Prestei o concurso no final de 2017,
passei nas minhas residências, passei no concurso, cursei o curso de formação de oficiais em 2018, fui liberado ao final do curso para cursar minha residência durante 3 anos em São Paulo, onde eu rodei em vários serviços da cidade de São Paulo, angariando conhecimentos na minha especialidade, fazendo networking e crescendo profissionalmente, principalmente em 2 áreas que eu gosto muito dentro da infectologia, que é a área de controle de infecção hospitalar e a área de infecções osteoarticulares e infecções fúngicas. 2 áreas que eu estou atualmente me dedicando no meu projeto de mestrado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia aqui no Rio de Janeiro. E atualmente trabalho como assistente do controle de infecção hospitalar do Hospital Naval Marcílio Dias, aqui no Rio de Janeiro, e sou assistente do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Municipal Rafael de Paula, aqui no Rio de Janeiro. Também tive a oportunidade de atuar como infectologista do Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio.